conforme o curso for andando. Mas a historinha que eu quero contar aqui, nesta introdução, está aqui no primeiro capítulo. Dois fazendeiros americanos estão diante de uma cerca com uma macieira. A macieira, malandrinha, atravessou a cerca com a sua fronda e ela deixou com que as maçãs caíssem do lado onde ela está, com as suas raízes, mas também do lado de lá, onde ela não tem as suas raízes. E os dois fazendeiros estavam numa disputa, porque eles queriam saber de quem eram as maçãs. De quem eram as maçãs que caíam junto das raízes? Um fazendeiro, dono daquela terra, sabia que era dele, o outro também. Mas a dúvida era sobre aquela parte da árvore que atravessou a cerca e deixou suas maçãs caírem do outro lado. Um fazendeiro reclamava que era dele. O outro, onde a árvore estava plantada, dizia que ele deveria catar aquelas maçãs e entregar para o seu verdadeiro dono, o dono da árvore. É como se a árvore tivesse só um aspecto, o de fixagem, o de estar fixa no chão. E que as folhas não fossem a árvore. Que a parte aérea das folhas não significasse nada. Estranho. Mas, enfim, não havia como resolver o problema. É claro, religiosos como eram os americanos fundadores dos Estados Unidos, logo chamaram o pastor. E o pastor apareceu atabalhoado e disse: peraí. Vocês querem que eu resolva isso pela lei dos homens ou pela lei de Deus? Ei, chamamos você aqui, pastor, para que você resolvesse as coisas pela lei de Deus. Se fosse pela lei dos homens, bom, aí nós resolveríamos. Mas não tinham resolvido. Aí, o pastor falou: ótimo, me dê uma moeda. Pegou a moeda, jogou para cima, e naquele ato corriqueiro que o juiz de futebol faz, zup, catou e pá, botou no verso da mão. Um havia pedido cara, o outro coroa. Cara dizia uma coisa sobre as maçãs, coroa dizia outra coisa. E quando o pastor ia para decidir e falar: bom, deu cara e então fica... Os dois começaram a... Ei, peraí, o que é isso? Você decidiu na sorte e não pela lei de Deus. E aí o pastor olhou para eles e disse: Deus não prefere nem você, nem você. Deus, às vezes, joga na sorte. E é por isso, e é exatamente por isso, que às vezes Deus não decide pelo jeito que vocês querem decidir, que vocês têm que criar a lei dos homens. Façam um acordo. Escrevam num papel, façam a lei vocês sobre essa macieira durante o ano. E foi embora. Os homens fizeram a política e criaram leis para administrar a cidade. Por quê? Porque eles passaram a acreditar que os deuses não iam ajudar muito na administração da cidade, mesmo que eles fossem patronos da cidade. As cidades brasileiras têm patronos, né? Jesus de Pirapora, Jesus não sei da onde, Nossa Senhora não sei da onde. Os gregos também. Vários dos deuses eram patronos das cidades. E eles achavam que, certamente, os deuses tomavam conta da cidade.
Mas isso não impedia que os gregos fizessem regras deles mesmos, dos homens, para gerenciar, para administrar a polis. Porque nem sempre a lei de Deus ou dos deuses ajuda muito. Criar leis para que a polis possa abrigar conflitos como estes dos dois homens. Isto é a política. Estabelecer uma regra, por exemplo, nos anos pares, você colhe toda a macieira, já que você é o dono das raízes da macieira. Nos anos ímpares, você colhe a parte sua e me dá a parte que cai no meu terreno para mim. É um acordo. Pode ser estabelecido e estendido não só para os dois, mas para toda a cidade. É uma lei, é uma regra, uma norma. Este acordo pode gerar o quê? Uma instrução, uma informação histórica, de modo que outros vão dizer: gente, aconteceu o mesmo caso aqui comigo, eu vou tomar aquelas medidas que aqueles dois tomaram, vamos nós dois fazer o mesmo? E se não for uma macieira, for outra coisa, será que não dá para aplicar aquela regra para que a gente fique harmônico, para que a gente possa conviver no conflito, para que a cidade possa ser harmoniosa, para que exista a justeza, para que exista uma coisa mais justa, no sentido de justa posição. Sabe quando você pega duas tábuas e põe assim, e fica bem justinha? Esta é a ideia de justiça. Que a tábua não fique uma em cima da outra, que não haja um espaço, que fique bem ajustada. Ajustada no sentido de harmonizar. Você vai deslizar por ali, você não vê dente. Tá liso, tá justo. Você estabeleceu algo justo. A ideia de justiça nasce desse aspecto material. Não há rusgas, de modo que há uma harmonia entre as duas tábuas. Há uma harmonia entre os dois que estavam disputando a maçã ou a macieira. Há uma harmonia entre outras disputas com a mesma regra. A política, a administração da polis, tem como fundamento, lá na Grécia Antiga, a justiça. De modo que um não possa se sobrepor ao outro, sem antes observar do lado e perguntar: quem dos mais velhos já fez alguma coisa sobre isto que nós estamos disputando agora? E aí a cidade responde: olha, nós não sabemos quem, mas eles deixaram para nós as leis da cidade. Onde elas estão? Vamos procurar? Talvez esteja numa pedra, numa inscrição. Vamos olhar. E os atenienses foram procurar. E eles andaram e encontraram o próprio templo de Apolo, que estava lá feito há tantos anos que eles não sabiam mais quem é que tinha feito. É claro, muito provavelmente foi o próprio Apolo. Por que alguém faria um templo para um Deus se não fosse o próprio Deus? Afinal de contas, o templo era tão lindo. E eles entraram. Entraram e lá tinha uma inscrição. Na primeira, 7 inscrições. E a primeira era: conhece-te a ti mesmo. Depois tinha uma outra: pague as suas dívidas. Depois tinha uma outra. E eles começaram a pensar: peraí, isso não é regra para um de nós. Se fosse para um de nós, não estaria aberto para todos. Isto é regra para a cidade. Eles encontraram regras para a cidade. Mas eles já tinham também o quê? Outras regras. Que vieram de onde? De um grande legislador, que foi considerado como um dos 7 sábios da Grécia. Este homem
que eu não vou falar o nome, você vai procurar, você vai saber dele. Era um homem que nós nunca sabemos direito se ele existiu, se não existiu, se ele era considerado um deus, mas muita gente acha que ele não só existiu, como ele era um tio distante de Platão e parente dos deuses, se não ele próprio. E ele havia deixado uma forma de organizar a cidade para que cada um desses conflitos, como aquele da macieira, pudesse ser feito. Ele estabeleceu o quê? Um dia, uma hora, um momento para as pessoas que tivessem conflitos fossem num determinado local da cidade para conversar. E cada demos, né? Cada local, cada região da cidade chegava até lá para conversar. E depois ia até lá, não só para conversar questões individuais, mas questões do próprio grupo. Aquele demos queria construir um muro, aquele outro demos queria construir entortar o curso de um rio. Qual era o melhor? O que deveria ser feito, aquele ou aquele outro? Como é que nós pagaríamos impostos para a organização da cidade e depois pegaríamos o dinheiro para fazer um ou fazer o outro? Então se instaurou a democracia. Cada região fazia a sua regra e trazia para discutir. E cada região, ao trazer a sua regra, as suas prioridades, as suas vontades, também discutia o orçamento, o quanto se pagou de imposto, o quanto se rendeu, quais os escravos queriam participar disto ou daquilo. Nasceu então a democracia da conversação na ágora. A questão ali não era um líder, mas a questão ali era a proposta. Tanto é que, em questão de líder, nem sempre os gregos votavam num líder. Em geral, eles votavam numa proposta conversada, e depois o líder que ia executá-la era na base do sorteio. Tirava-se um papelzinho de lá de dentro de um vaso e é este, ou uma pedrinha com o nome dele, é este ano, no outro ano é o outro. Sócrates e Platão não gostavam desse sorteio. Platão, aliás, nem gostava disso tudo. Ele achava tudo isso uma forma de desarmonia. Ele não achava que isso ia levar à cidade justa. Ele propôs uma outra coisa para que a cidade fosse realmente justa. Mas aí, o curso já começa com a doutrina de Platão. E a doutrina de Platão, para nós começarmos a falar de justiça e do nascedouro da política, nós temos que esperar uma outra aula, a aula número 2. Enquanto isso, você vai lendo a introdução e o primeiro capítulo do nosso texto básico, Filosofia Política para Educadores, e eu tenho certeza que na aula 2, quando você voltar, você vai estar cheio de perguntas. E isto é muito bom. Nós, nesse curso, vamos atender perguntas também. Às vezes, nós vamos fazer estas perguntas, né, colocadas em lives. E você vai amar. O curso é gratuito, você contribui para o canal sempre como você quer. Porque é um curso de pessoas de esquerda que querem que você estude e não que você gaste mais aquilo que você não tem. Agora, se você tem, ajude o canal. É sempre dentro desse espírito que nós funcionamos. Obrigado pela audiência de hoje, pela presença de hoje, né? Eu vou marcar aqui a sua presença, vocês, né? Estão todos presentes. Vou marcar aqui na caderneta. Amanhã vocês podem estar aqui na aula. Só peço para pedir licença para entrar. Fala, professor, dá licença. E nós começaremos de novo. Na aula 2. Não deixe de ler. A tarefa é importantíssima.
A gente volta na aula 2.